Olá pessoal, tá chegando na live aí para a gente conversar sobre ansiedade e a vida, o que de fato está acontecendo, né? O que significa isso e por que a gente está passando por tantas dificuldades, não é? Nessa situação. Então quem não tá chegando aí é novo, não me conhece, pessoal. Então hoje a ideia aqui é a gente falar um pouco mais sobre ansiedade, né? O que é que de repente a ansiedade ela pode causar tanto estragos. Espera aí, gente, que eu tô arrumando um negócio aqui. Então por isso que eu não tô olhando para a câmera, tá? Então quem tá chegando aí eu peço perdão que eu não tô olhando direto, que eu acabei me atrasando com outras coisas. E boa noite para quem tá chegando, tá? Eu não tô conseguindo ler o nome de vocês por enquanto. Então eu vou ler aqui algumas coisas sobre vida, sobre ansiedade e vida, tá certo? Peço perdão porque hoje é uma live diferenciada e as pessoas que me seguem eu já agradeço, né, por estarem aqui privilegiando. Percebi que não deu tanto, como a gente pode falar, não deu tanto ibope, sei lá como a gente pode falar, audiência, em função. Não sei se o TikTok não entregou, ou as pessoas não estão muito interessadas, né, na questão da ansiedade. E daí eu vou fazer de outro jeito, tá, pessoal? Não vou hoje interagir tanto com vocês, né, o pessoal que já me conhece. Eu vou falar só sobre a ansiedade das coisas que eu anotei aqui. Vou citar os livros, vou citar, né, da onde eu tirei algumas coisas, alguns livros eu trouxe meus cadernos e minhas coisas para a gente poder conversar sobre ansiedade, o que ela significa, por que de repente a ansiedade paralisa as pessoas, enfim. Estou arrumando aqui um negócio para poder conversar e ler, né, algumas coisas super importantes aqui. Gente, eu não vou hoje interagir como das outras noites e nas lives, tá? Eu vou procurar fazer de fato uma palestra. Aí no finalzinho lá, depois umas 8h15 mais ou menos, que eu pretendo levar a live até 8h30, como sempre, né? E daí a gente vai conversando, tá? Então, provavelmente o TikTok tá entregando a live. Eu tô tentando arrumar um negócio aqui, que é segredo, tá? E estourou aqui. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero pegar as minhas anotações aqui, pôr meus óculos, né? E é assim, pessoal. Primeiro, né? O que é de fato ansiedade, né? Então, eu peguei esse livro aqui, ó, que eu gosto muito, chamado Teoria do Vínculo, né? Esse livro é de um autor chamado Henrique Pichon Rivière, que eu já falei algumas vezes para vocês. E daí ele é um suíço, mas fez a vida dele como é que chama? Na Argentina, né? Então, quer dizer, um cara que falava suíço fala francês, né? E daí eu falo suíço mesmo, deve ter alguma linguagem lá. E depois ele foi. Então, pessoal, o que eu peguei bastante coisas dele aqui, ó, nas minhas anotações, né? Até umas anotações antigas que eu tinha, para passar para vocês sobre o que é que a gente pode fazer a interface entre a ansiedade e a vida. Penso que é super importante a gente saber disso, né? Então, o Pichon Rivière, ele usa muito da palavra estrutura, né? Ele tem um movimento muito ligado à psicanálise, mas ele não é da psicanálise, vamos pensar assim, ortodoxa, daquela coisa só do Freud ou da Melanie Klein. Tá, gente, eu vou falar os autores aqui e daí a gente vai conversando. Gente, para quem está chegando e eu não estou dando atenção especial, é porque eu estou fazendo uma live num contexto de palestra, num contexto de uma lição, sabe? De uma aula. Vou tentar
ver o que isso, pelo menos hoje, né, nesse lugar que eu fiz esse contrato, sabe, esse combinado com o TikTok. Então eu estou fazendo isso, provavelmente eu não sei por que ele não entregou, mas eu vou lendo aqui, tá? Então o que acontece com a estrutura particular? Tem cada caso e cada momento. Então o que significa isso, uma estrutura particular, pessoal? Uma estrutura particular, ela significa um vínculo. E daí, nesse livro aqui, ele explica muito bem a questão dos vínculos. O que é um vínculo propriamente dito? Eu vou tentar abrir aqui para a gente falar do vínculo que ele fala assim, olha, por que utilizamos o termo vínculo? Na realidade, estamos acostumados a utilizar na teoria psicanalítica as noções de relações de objeto. E mais a noção de vínculo é muito mais concreta. Então, na verdade, o que a gente pode entender de vínculo? O vínculo, então, é um tipo particular, né, de uma relação um com o outro. E a relação de objeto é constituída por uma estrutura que funciona uma determinada maneira, percebe? É uma estrutura dinâmica, em contínuo movimento, que funciona acionada ou movida por fatores instintivos e por motivações psicológicas. Então, por exemplo, né, como eu estava falando que hoje o tema é sobre ansiedade e vida, ele diz que a angústia diante do vínculo, aliás, né, na verdade, a angústia diante do vínculo, cuja ansiedade é tudo na desconfiança. Então, o que significa isso? Não aparece fenomenologicamente, mas aparece com um tipo de medo, percebem? Então, assim, vejam, pessoal, então a angústia, na verdade, e a ansiedade e o medo estão vinculados, vamos pensar assim. Então, por isso, muitas vezes, esse autor, né, como eu estou falando que é o Pichon Rivière, ele faz esse movimento, né, dos vínculos. Então, muitas vezes, as pessoas, às vezes, elas entram nesse movimento, no movimento desse vínculo. Gente, eu vou dar uma boa noite geral hoje, porque a ideia aqui é, de fato, dar uma aula sobre ansiedade e vida, tá? Então, hoje eu não estou interagindo como eu faço nas outras lives, tá certo? Porque, de repente, é algo que eu combinei com o TikTok de fazer essa palestra. Mesmo que tenha 3 pessoas, 4, 5, eu vou falar de maneira menos, como a gente pode falar, intimista. Ou seja, com menos vínculo, né? Para a gente poder, para eu não perder aqui o que eu anotei, tá certo? Então, a gente, quando tem as alterações do vínculo, a gente pode entender que é algo patológico. O que é patológico, pessoal? Patológico a gente entende como algo que está relacionado a alguma doença. Então, vocês podem me perguntar, então quer dizer que a ansiedade é uma doença? Não propriamente dita uma doença daquela que a gente pensa assim que, nossa, agora, né, eu vou ter que pôr um remédio, vou ter que pôr, né, um curativo. Mas, de outra forma, de repente, se ela não é tratada de maneira mais aprofundada, ela pode virar um vínculo patológico. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, acabam tendo sintomas e relações em relação à ansiedade e à vida, ao ponto de se tornarem a ansiedade. Ela não é mais, por exemplo, sei lá, a Joana, ou a Isabel, ou a Nazaré, dá para entender? Ela é, na verdade, a ansiedade. Então, todas as vezes que ela começa a se apresentar, elas têm esse vínculo, como eu expliquei aqui no começo, né, que é uma estrutura, né, é uma relação objetal, tá certo? Então é mais ou menos isso. Gente, quem está chegando aí, quem já são meus seguidores e tal, quem já está desde o começo, se puder escrever, olha, hoje, né, tá tendo a live hoje é como se fosse uma aula. Eu devia ter escrito alguma coisa assim, né? Mas eu não sou tão bom, né, para poder fazer isso na questão
tecnológica, e daí eu estou fazendo como se eu estivesse dando uma aula que tivesse uma lousa atrás de mim. Tanto é que eu estou com os papéis aqui, né? Não estou nem com o computador. Então vejam, quando a pessoa começa a ter essa questão do medo, né, que o Pichon Rivière, né, ele contextualizou, ele conceituou, né, a ansiedade como se fosse uma desconfiança, percebe? Como se fosse um vínculo paranoico. E o que é um vínculo paranoico? Né? É uma desconfiança total. Né? Normalmente as pessoas entram nessa desconfiança porque ela pensa que naquele lugar ou naquele movimento existe alguém conspirando contra ela. Percebe o que eu quero dizer? Então, aí você pode me falar, ué, né? Como é que você pode entender, então, né, que essa ansiedade ou esse medo não pode ser um outro transtorno, uma outra comorbidade? Percebem, gente? Então, quando a gente vai entrando nesse lugar, né, nesse vínculo, que de repente pode ser a sua estrutura, é fato, né, que você não é mais o Rui, ou o Adenilson, ou a Giovanni. Né? Você começa a virar a ansiedade. Então, vocês já perceberam que acontece um movimento desse? Em vez de às vezes as pessoas chegarem e falar, lá vem o Aldemir, ou lá vem a Giovanni, eles falam assim, lá vem o ansioso. Então, é muito terrível quando você começa a ter um vínculo, que o vínculo, eu vou repetir o tempo inteiro, tá, nessa aula aqui. Não vou chamar de aula, tá, pessoal? Olha eu me gabando, né, de ser um palestrante, um professor, né? Então, assim, toda vez que a gente pensa num vínculo, vocês pensem, por favor, numa relação objetal. Mas o que significa uma relação objetal? Né? O que é isso? É quando você escolhe alguém. Um amor, por exemplo, dá para entender? Não um amor só para casar e ficar para sempre. Né? Mas, sei lá, a tua mãe, o teu avô, o teu tio, dá para entender? O teu cachorro, né? Porque hoje as pessoas têm amor pelos bichinhos também. Percebem? Então é mais ou menos esse o movimento, né, que eu vou estar colocando aqui nessa aula, tá certo? Depois tem o vínculo que a gente pode chamar, que às vezes a ansiedade, ela pode ser confundida, pessoal, um pouco com o vínculo depressivo, né? E o que é o vínculo depressivo? Caracteriza-se pela culpa e expiação. Caramba, que negócio é esse que você está falando, Gilvan? Né? O psicólogo Gilvan, o que é esse negócio de culpa, né, e expiação? Né? Então, na verdade, assim, quando a pessoa começa a entrar num processo, né, que a gente está falando aqui de ansiedade e vida, né, quando é que a pessoa, de repente, entra no processo de ansiedade e vida e, de repente, está se confundindo, vamos falar desse modo, né, com uma depressão. Depressão, óbvio que muitas dos transtornos de ansiedade, pessoal, óbvio que pode se tornar, né, uma tristeza profunda, uma depressão, até porque, como eu falei antes, existe, né, o movimento do vínculo, né, de desconfiança. Então, se de repente você está nesse vínculo de desconfiança, se você de repente vira a desconfiança, poxa vida, então quer dizer que eu posso entrar num processo de tristeza, num processo terrível de tristeza, porque eu me sinto o quê? Perseguido. Então, quando a pessoa entra nesse movimento, né, de perseguição, né, é porque existe aquele movimento de que eu não sou mais aquela determinada pessoa. Eu sou este vínculo. Eu vou tentar achar aqui, pessoal, ó, vocês me perdoam se eu ficar usando os livros, porque eu acho que é muito importante a gente, né, usar os livros para poder, como eu estou falando, eu estou me baseando nesse livro aqui, Teoria do Vínculo, do Pichon Henrique, do Henrique Pichon Rivière. É que está ao contrário aí para vocês, né?
Então eu estou me baseando nesse livro, de repente eu vou usar outros aqui, né? Porque eu penso que esse livro é muito fácil de ler, sabe? Para todo mundo. Eu acho que não é só para psicólogo, por isso que eu estou apresentando esse livro aqui, pessoal. Né? Então, como a gente pode falar aqui, ó, partiremos do vínculo que podemos denominar normalmente até chegar às alterações do vínculo, que podemos chamar patológico, tá? Eu estou resumindo. O vínculo paranoico caracteriza pela desconfiança, pela exigência que o sujeito experimenta em relação aos outros, né? E o vínculo depressivo caracteriza por estar permanentemente carregado de culpa e expiação, enquanto que o vínculo obsessivo se relaciona com o controle e a ordem. Então veja, eu penso que ele começa a fazer um outro modo, como eu falo aqui, dos vínculos. E tem o vínculo, por exemplo, hipocondríaco, que é aquele que o indivíduo estabelece com os outros, através do seu corpo, da saúde e da queixa. Então, aquele que toda hora fala, eu tô doente. Dá para entender? Você não aguenta mais. Quando você vê, você já vê o doente vindo do outro lado. Dá para entender? Então, esse é o vínculo hipocondríaco que a gente chama, né? Então, nessa palestra que eu estou tentando dizer aqui, né, que hoje eu não estou interagindo, pessoal, só para dizer que eu estou fazendo o que foi combinado com o TikTok. Então, entre, sai, né? Esse livro aqui, ó, é Teoria do Vínculo, né, do Henrique Pichon Rivière, tá? Rivière. Depois eu vou escrever no final aqui para vocês, tá legal, gente? E daí, o que acontece? Também tem o vínculo histérico, que é o vínculo da representação, sendo sua principal característica a plasticidade e a dramaticidade. Por trás da representação expressa uma fantasia que está atuando por baixo. Isto é, o paciente está querendo dizer alguma coisa, está representando alguma coisa com a sintomatologia. Então, isso, gente, que eu estou tentando dizer para vocês, que são as relações objetais, né? Porque às vezes na nossa cabeça, às vezes de leigos, né, que somos muitas vezes, até eu que estou dentro desse meio, a gente pensa, ué, que relação, né, objetal é essa que o psicólogo Giovan está dizendo? Relação objetal é quando a gente escolhe, por exemplo, como diz a Melanie Klein, que é outra autora importante dessa área, ela fala o que, a Melanie Klein? A primeira relação objetal que a pessoa tem, né, ela significa o quê? Né? Significa, por exemplo, para a criança, a primeira relação objetal para a criança, pessoal, significa o seio. Né? Então ela começa a ter uma relação objetal com o pai, com a mãe, com o bico, com qualquer coisa quando ela é criança, né? Quando ela começa a se perceber dentro dessa relação objetal. Né? Então, o que é que a gente está fazendo hoje aqui nessa live? Eu estou tentando mostrar que algumas coisas acontecem na nossa vida, por exemplo, através desse livro que eu falei. Eu estou tentando dizer alguma coisa através, vamos pensar assim, nessa palestra ou nessa aulinha, vamos pensar desse jeito, que quer dizer o quê? Quer dizer um movimento, né, de medo. Então veja, que medo é esse? Que medo que a gente pode perceber dentro da nossa relação, das nossas vidas e com essa palavra, né, chamada ansiedade. O que é que quer dizer a tal da ansiedade? Então a ansiedade, de algum modo ou de outro, pessoal, quer dizer, né, angústia, mas também a gente também pode dizer como medo, né? E o que é o medo? O medo, de algum modo ou de outro, que aí eu não trouxe o livrinho do Freud aqui, que eu esqueci de pegar, né, para poder falar para vocês, mas no livro do Freud, Ansiedade e Inibições, se eu não me engano, né, ele fala que o medo, a ansiedade, como eu sempre digo aqui para vocês, gente, é a reação ao perigo. Mas que perigo? Né? O perigo de você, por exemplo, ficar sem ter um seio, por exemplo, né? Vamos pensar na criança. Então, por que a criança começa a berrar, né? Quando ela acaba o leite da mamãe ou aquela coisa toda?
É porque ela está morrendo de medo, mas ela não sabe que medo é esse, percebem? Então a gente pode, talvez, vincular, já que eu estou falando de vínculo hoje, essa nossa relação, né, psicológica com o medo da falta, né? E esse medo da falta, né, ela pode estar relacionado, né, com algo que você gostaria que tivesse muito mais aprofundado dentro da sua relação humana. Tá certo, pessoal? Então, a histeria de angústia é um vínculo que se caracteriza pelo medo de tudo, né? Então, por isso que às vezes as pessoas entram e falam assim, mas essa pessoa é histérica. Não é que, às vezes a gente fala de um modo, assim, talvez equivocado, vamos dizer assim. Mas a histeria de angústia, pessoal, está relacionada com um vínculo que se caracteriza pelo medo de tudo. Então não é só o medo, como eu estou dando o exemplo aqui, de uma criança faltar o doce para ela. Faltar, sabe, o hold, que a gente chama, sabe? Hold significa balançar o neném para ele dormir. Dá para entender? Então eu estou dizendo isso. E muitas vezes as pessoas entram nesse vínculo, né, de uma histeria, de angústia, da qual ela fica com medo de tudo e de todos. Então vamos pôr o exemplo agora atual, que tem gente que tem medo, por exemplo, da vacina. Por que tem medo da vacina? Qual é esse contexto? Por que a pessoa tem medo da vacina? Ela tem medo da vacina porque ela foi, sei lá, abusada quando criança? Ou porque de repente ela não teve, né, de fato, aquele amor especial, aquele cuidado especial na vida dela? Então é mais ou menos esse caminho que às vezes a gente vai ficando com alguns medos em função de, às vezes, algumas lideranças movimentar esse medo também. Quando eu falo lideranças, pessoal, estou falando, às vezes, dos responsáveis, né, dos pais, da mãe, né, de todas as pessoas que estão envolvidas, né, na trama, né, da educação, né, da trama daquilo que a pessoa pode gerar e se perceber dentro do mundo, percebe? Então é mais ou menos esse o movimento que a gente está falando aqui. Aí como eu estou falando de ansiedade, como eu estou falando, por exemplo, do vínculo da ansiedade, e esse autor aqui, né, vou repetir, tá? O Henrique Pichon Riviere, na teoria do vínculo explica, ele fala, né, sobre a fobia, a claustrofobia, que é o quê? O que significa, né, mais ou menos isso, a fobia, a claustrofobia? É um medo do interior, né? Então, o que é o medo do interior? São todas as outras fobias, né, que decorrem daí. Então, quando você... O áudio está indo mais rápido. Então, assim, quando de repente... Por que será, né? Quando de repente, né, gente, eu só estou dizendo aqui que eu estou fazendo essa palestra e às vezes eu leio algumas coisas, mas se eu tiver algumas coisas ruins aí, eu vou ler, vocês me avisam, né? Vida Nirva aqui agora. Ah, tá normal? Tá, acho que eu estou falando muito rápido, né? Gente, eu não estou interagindo hoje, porque a ideia aqui, como eu já falei, só para quem está chegando agora, eu estou tentando fazer uma palestra aqui sobre ansiedade e a nossa vida. Ansiedade e vida, tá? Então, se eu não estiver aí dando boa noite, não me interagindo, vocês me perdoem, mas no finalzinho, lá, quando for terminando tudo que eu anotei aqui, daí eu vou interagir mais com vocês, tá certo? Então vamos lá, só voltando aqui a questão da fobia e da claustrofobia, que está ligada na questão do quê? Né? Dos transtornos da ansiedade, que esse autor ele chama de vínculo, né? E esse vínculo é uma relação objetal, e essa relação objetal ela pode estar, né, relacionada com medo do interior. Mas que medo do interior é esse? O que significa o medo do interior? Então, o medo do interior, a gente pode falar de um outro vínculo que pode estar relacionado com os traumas. Então, com algum movimento que a pessoa passou, como eu sempre digo aqui, né, que aí daí a coisa começa a pegar.
Agora tem um outro vínculo que ele chama, que é a agorafobia. A agorafobia, que eu sempre falo aqui, né, tá relacionada ao quê? A um mundo exterior. Percebe? Não é mais o medo do interior, é o medo do exterior. E que medo do exterior é esse? Né? O medo daquele que de repente você percebe que as coisas não estão dando aquele movimento ou aquilo que você gostaria para fora do mundo. Né? Por isso que entra todos os outros vínculos que eu já citei aqui. Né? O da paranoia, o da obsessão. O que é o da obsessão, que é o vínculo obsessivo? É o do controle e da ordem. Então, quando isso não tem esse movimento do controle e da ordem, o que acontece? Acontece todo esses embrólios. Gente, quem puder colocar aí para as pessoas que estão chegando, diz que eu não estou interagindo, e vou interagir só no final porque eu estou tentando fazer uma palestra aqui, tá? Aí depois, no decorrer, né, desse todos esses vínculos que ele está falando aqui, ele fala sobre o autismo. Né? O que significa o autismo? O autismo, pessoal, segundo esse livro, ele fala que é um vínculo esquizofrênico e do isolamento da realidade. Ué, mas o que tem a ver, né, a palestra que você está dando hoje sobre ansiedade e vida com todos esses conceitos que você está trazendo? Porque, de algum modo ou de outro, todas as pessoas que têm, né, esse movimento, essa relação, né, esses cuidados todos com o pessoal, o que acontece com o pessoal? Né? As pessoas que estão cuidando das pessoas que estão, vamos pensar assim, vinculadas às pessoas que estão doentes, é fato que estarão amedrontadas. Pessoal, eu sempre vou estar falando de novo, tá? Eu não estou interagindo hoje porque eu estou tentando, né, mostrar algumas coisas de uma palestra que o TikTok pediu para eu fazer aqui. Não sei se eu vou ganhar ou não vou ganhar, mas eles pediram. E daí eu estou fazendo isso com a minha simplicidade aqui, tá? Então, assim, então eu não estou falando oi, boa noite para todo mundo, eu estou falando no geral. Boa noite para todos que estão aqui, para quem está passando, para quem não está passando, para quem está na janelinha, para todo mundo que está aqui. Obrigado, tá, por vocês estarem aqui e me ajudando. E quem puder continuar e quem puder ficar escrevendo aí, aí a gente vai falar no final e conversar para ver o que não entendeu, o que não entendeu. Nos quadros nossa, eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra aqui, gente, mas eu vou tentar. Nos quadros de confusão, de confusionais, sempre é palestra, mas não tem como eu não rir. Nos quadros de confusão, vamos falar assim, o vínculo é um vínculo noturno. Olha que interessante. Que vínculo noturno é esse? A palavra já fala, né? É porque é de fato vindo de uma confusão. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, caramba, né? Como é isso? Que situação é essa de que eu não posso às vezes dormir à noite ou eu troco o dia pela noite? Isso está vinculado com a ansiedade? Isso está transformando a minha vida numa ansiedade? Isso está transformando a minha vida em uma confusão, né, que é um estado, né, convulsionais, acertei, né? Então é esse o movimento, tá? Tem um outro vínculo, gente, que a gente chama também, que ele fala que, gente, todos os conceitos que eu estou dando, né, é para falar de tudo aquilo que às vezes vocês me perguntam aqui e eu anotei. Eu fui anotando e fui colocando. Tem outra questão que é a homossexualidade. Né? Falar desse tema. Por que a homofobia, a homossexualidade, a orientação sexual, tantos nomes que tem hoje, né, na questão do LGBTQI+, altera tanto a vida de várias pessoas? Porque tantas pessoas têm que cuidar
né, desse vínculo? Porque tantas pessoas têm medo, né, de falar sobre essa história, ou de repente acontecer nas melhores famílias, ou muitos não quererem falar desse assunto. Por quê? Porque é um assunto solene, né, um assunto preconceituoso, enfim. O que é, de fato, né? Segundo esse livro, gente, eu estou me baseando nesse livro aqui, tá? Teoria do Vínculo, para quem está chegando aí. Eu estou falando sobre o Henrique Pichon Riviere, que está falando sobre vínculos, e várias coisas que eu estou dizendo aqui, pessoal, é grifo meu, certo? Mas das coisas que eu estou lendo não estão nesse livro. Então, homossexualidade é estabelecer um vínculo particular com um objeto que primitivamente foi persecutor. Uhul! O que significa isso? Né? A finalidade do vínculo homo é conquistada desse perseguidor mediante uma técnica de paz e controle. Vocês percebem o que quer dizer? Então, quer dizer, segundo ele, na questão do vínculo, né, da relação objetal, muitas vezes, né, a pessoa que está ligado à questão da homossexualidade e também o que ela gera, né, ansiedade na sociedade, e muitas vezes a família nem tem essa ansiedade, porque a família às vezes está preparada para isso. Agora é óbvio que a gente sabe que tem outras famílias que não estão preparadas. Existe um perseguidor. Então observe, né? Quem será, né? Às vezes essa questão que o Pichon Riviere fala. Quem é esse perseguidor? O que isso significa? Né, gente? Que é que está relacionado nessa questão, né, da sexualidade dessas pessoas? Então é mais ou menos esse o movimento, né, que a finalidade do vínculo fala. O grupo social tem dupla significação, que é o quê? A paranoia do normal e a depressão hipocondríaca. Então veja, quando de repente você está falando, né, de ansiedade, que eu estou falando, né, de ansiedade, de medo, né, de angústia, e de repente, né, tem a vida, e para a vida de repente acontecer, nós necessitamos de quem? Né? Dos outros. E esses outros, muitas vezes, que a gente às vezes precisa estar com acesso a essas pessoas, estão extremamente vinculadas à hipocondríaca, né? Estão vinculadas à hipocondria. E essas figuras hipocondríacas é fato que são o quê? Extremamente doentes. Então elas começam a ver, né, por exemplo, doenças onde não existe, né? Então, veja, essas doenças, às vezes, que não existem, às vezes, ela pode, às vezes, estar na própria pessoa, que a gente chama do vínculo de projeção. Então, a pessoa projeta várias doenças dela. Vamos pensar uma doença que eu considero assim, uma doença de preconceito, é uma doença. Então, às vezes, a pessoa tem um preconceito em relação, sei lá, à homossexualidade, ou à depressão, ao psicólogo, né? Ao médico. Então, quer dizer, então, às vezes, a pessoa tem toda essa doença, em vez de ela pegar, né, e perceber, e começar a ter um conhecimento de si mesma, ela começa a acusar as outras pessoas. Percebe? Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo, né, do movimento, né, da ansiedade, do medo, da angústia, como o Pichon explica para a gente, como a sociedade. Então, às vezes, aí você pode falar, mas você está falando das pessoas, às vezes, sem formação, psicólogo? Não, eu estou falando de pessoas, às vezes, que têm até uma profundidade na questão da ansiedade mesmo dele, ou de outros conhecimentos. Mas em função, às vezes, de um vínculo fanático que essa pessoa tem, né? Ou, às vezes ela tem esse vínculo, essa relação objetal, né? Que nem, por exemplo,
cara, eu fiquei decepcionado com o Papa Francisco. Vejam, não sei se vocês leram no jornal esses dias, né, que a Itália estava votando uma lei, né, como é que uma lei anti-homofobia, né, quer dizer, ela queria punir as pessoas que têm preconceito com a pessoa que tem esse vínculo, né, da homossexualidade. E o Papa foi contra isso, se meteu na questão jurídica. Então, quer dizer, o Papa não tem que se meter em nada disso, né? Nem Papa, nem pastor, nem líder espiritual, né? Quer dizer, o que essas figuras têm que fazer é acolher e ponto final essas pessoas. Não é isso, pessoal? Então é mais ou menos esse movimento. O que ele cria? Ele cria uma ansiedade tremenda nas pessoas, né? Um medo. É isso que eu quero dizer, é isso que o Pichon tenta falar. E daí começa a ter o quê? Um processo, né, do vínculo hipocondríaco. O vínculo hipocondríaco, como eu li aqui, é aquele movimento de, às vezes, do ódio, né, da questão, né, de não aceitar aquela outra pessoa e, às vezes, da própria família, gente. Se vocês, né, perceberam, né, ou se vocês fizerem, né, um pouco de uma como a gente pode falar, uma autorreflexão, uma autoanálise, vocês vão perceber que muitas pessoas que votaram, né, no genocida em 2018, né, é porque ou estavam com uma relação hipocondríaca ou porque odiava o filho que era homossexual. Eu conheço um monte de gente que tem filho homossexual que votou no genocida falando mal dos homossexuais. Tá certo, pessoal? Mas não politizando aqui. Aí daí vem o quê? O líder familiar. Né? O que é o líder familiar? Muitas vezes o líder familiar ele perde o prestígio e adoece, né, de os membros que interagem tal grupo. O que eu quero falar? Muitas vezes, quando existe um líder familiar, né, esse líder familiar, às vezes ele quer, de algum modo ou de outro, curar o medo de muitas pessoas que estão dentro dessa relação objetal, né? Dessa relação familiar, vamos falar assim. Mas não procurando, muitas vezes, né, essa ajuda profissional e fazendo essa autoanálise, é provavelmente que o líder também adoeça, né? Vamos lá, gente. Continuando aqui, esqueci de pegar água. Psicose emergente novo e original que surge em consequência da ruptura do equilíbrio familiar. Olha que interessante, pessoal. O delírio é uma tentativa de solucionar um determinado conflito através do delírio. Olha isso, procura reconstruir, mas também toda a estrutura familiar em primeiro lugar e depois a social. Então o que acontece, gente? Por que eu estou lendo rapidamente assim os tópicos e depois eu vou explicando? Então muitas vezes tem pessoas que entram num processo de delírio, né? Tem um pessoal que entra em processo, né, de poder sair um pouco daquela realidade para tentar reconstruir, né, ou tentar construir algo novo na questão das relações objetais deles, né? E daí ele começa a falar um pouco, né, de uns termos técnicos que eu vou ler porque está aqui, gente, senão eu vou me perder. Que ele fala sobre, por exemplo, a Gestalt, é o paciente e o resto da família, que é uma totalidade. Doença como um emergente. Então, vocês que já me conhecem aí, né, sabem que eu vou falando as coisas e depois eu vou consertando. Então, o que eu quero dizer? Às vezes existe uma pessoa que está doente, vamos pensar assim, uma pessoa que está com uma ansiedade muito profunda, ou às vezes até com uma depressão, e ela vira, de fato, uma pessoa emergente dentro da própria casa dela. Então, o que isso significa? Normalmente, é como... Eu estava até falando, por exemplo, da série Garota de Fora, e o último episódio é muito interessante, porque a mãe, de algum modo ou de outro, quer ajudar uma filha que é deficiente,
mas ao mesmo tempo que ela é deficiente, essa menina, ela também tem um instinto maldoso. Mas por que ela começou a ter esse instinto maldoso e ficou, de alguma maneira ou de outra, extremamente raivosa mesmo, né? Ficou uma pessoa com vontade de eliminar as outras pessoas que destruíram a vida dela. Porque, de alguma maneira ou de outra, ela também não sentia esse cuidado especial pela mãe. Então, quando há essa ruptura, quando há esse desligamento, né, em relação à relação objetal propriamente dita, que é um amor, vamos pensar assim, é óbvio que há possibilidade de a pessoa adoecer. E daí, essa doença pode vir de maneira psicológica, né? Então pode vir através dessa ansiedade, né? Por quê? Porque de algum modo ou de outro se sentiu rejeitada, se sentiu uma pessoa inferior, uma pessoa sem nenhum trato, né? Mas isso já vem do que? Da decorrência dos próprios pais, né? Então, imagina, eu vejo às vezes pacientes, né, que eu atendo, que você percebe a questão da ansiedade dessas pessoas em função da falta de amor ou de carinho ou de habilidade que os pais não tinham. Percebe? Né? Então, quando eles não tinham essa habilidade de poder se cuidar e se amar, é óbvio que o filho provavelmente começaria a ficar a adoecer, como diz os portugueses, né? Então, né, usando um termo de Portugal aqui, né? Então começou a ter essa doença, né? Então é esse o movimento que às vezes acontece dentro das relações humanas, tá? Gente, boa noite para todos que estão chegando aí. Obrigado aí também por um presentinho que eu ganhei. Hoje eu estou tentando terminar uma palestra aqui, tá? E daí, no finalzinho, daqui uns 10 minutos, eu começo a abrir aí para as perguntas, para as interações, aí a gente vai voltando ao nosso normal, tá? Emergente mental, o que acontece com um emergente mental? Vou ser mais claro. Um emergente mental é assim, o que acontece com uma pessoa que tem uma doença de saúde mental? Começa a acontecer tensões, né? Então, quando começa a acontecer tensões, né, começa a ter as vítimas, né? Uma vítima do passo, né, que a pessoa começa a se vitimizar de uma forma tão grande, não porque ela quer, dá para entender, mas porque aconteceu essa situação de ela não ter percebido o quanto ela podia ser vista, ser amada, ser colocada dentro do mundo, né? Então, pessoal, às vezes, aí ele começa a usar uns termos aqui, né, que se chama heteroanálise, que é uma análise da relação com o objeto externo, né? Aí ele começa a dizer também da autoanálise, que é a relação de duas pessoas internas e não só de uma só. Então, como é que pode, né, ocorrer isso? Uma relação de duas pessoas internas, né, para poder melhorar. De repente, é aquela história, sabe? Quando você parece que tem o diabinho e o anjinho, um do lado do outro, a gente pode colocar isso como se fosse uma autoanálise, né? Quando às vezes você não procura o psicólogo, tá certo? O caráter de um sujeito torna-se mais compreensível à medida que se descobre seus vínculos internos. Vocês compreendem isso, né? Então, assim, quando a pessoa começa, né, a compreender, né, os seus vínculos internos, é natural, né, que a pessoa começa a se tornar uma pessoa com uma autocompreensão, com um autodomínio, ok? Aí falando ainda um pouco agora do psicólogo, né, da pessoa, do analista, ele fala nesse livro aqui que um analista nunca é um observador imparcial ou fora da situação. O que quer dizer isso? Que o psicólogo, de algum modo ou de outro, pessoal, ele está vinculado, né, ao paciente. Então, quando
o psicólogo, né, ou o psiquiatra, ou o psicanalista, né, ele está vinculado ao paciente, é óbvio que ele também sofre por algumas situações, né? Então ele começa a ter essa interação, né, que é o que eu sempre faço aqui quase todos os dias, né? A comunicação entre paciente e terapeuta se estabelece. Então o paciente ele é um depositante. O analista, ele é um depositário, ou seja, a pessoa deposita nele. Então, são objetos internos ou depositantes. Daí, quando começa esse movimento, né, começa a vir o quê? Uma confiança. Então, essa confiança que é paciente, né, entre paciente e o médico, vamos pensar assim, né, que se chama de relação íntima. Então, um bom analista, ele organiza a sua nova gestalt. O que significa isso, né? Um bom analista organiza a sua forma de atender, ou seja, tem uma aprendizagem, um processo terapêutico e o conhecimento que o paciente tem de si mesmo. Tá certo? Aí depois, a gente está falando um pouco também, pessoal, para quem está chegando aí, boa noite. Então eu estou tentando falar aqui um pouco sobre a ansiedade e a vida. E através da ansiedade e a vida, que eu falei bastante aqui, eu estou dizendo um pouco do que, como é que isso pode ser processado dentro, né, do consultório, que a gente chama dentro do SET, né, dentro dessa relação paciente, entre aspas, médico, né? Porque quando esses autores escreveram tudo isso, eles são todos médicos, né? Então, o psicólogo não é médico, então o psicólogo ele tem esse movimento. Então eu falei bastante aqui, gente, desde as 7 horas eu estou aqui falando sobre ansiedade como palestra, então vocês me perdoem se eu não estou ainda interagindo com vocês, mas daqui a pouco eu interajo. Ambivalência é a relação, o vínculo com o objeto total em que o amor e o ódio estão dirigidos para o mesmo objeto. Enquanto na posição esquizoide, o amor e o ódio estão dirigidos a objetos diferentes. Caramba, o que significa isso? O que você está falando, Gilvan? Eu estou dizendo o seguinte: quando existe aquela ambivalência, os dois lados, e a relação é normal, o vínculo com o objeto total, em que o amor e o ódio estão dirigindo para o mesmo objeto. Então vamos pensar, né? Então a pessoa tem a mãe e tem o pai. Então ele pode amar e odiar o pai ao mesmo tempo. Não esse ódio, gente, pejorativo, tá certo? Não estou falando desse ódio, estou falando de um ódio de separação, de ruptura, né? Estou falando de alguém que é imaturo. Obrigado, viu, gente, pelos presentinhos aí. Enquanto no vínculo esquizoide, aí o amor e o ódio começam a se deslocar, né? Aí sobra para todo mundo. Aí segura a figura que tem, não, esse transtorno esquizoide, tá certo? A inibição psicomotora é um sintoma universal da depressão. O que significa isso também, psicólogo Giovanni? O que você está falando? Você não está falando de ansiedade? Agora você vai falar da inibição psicomotora? Sim, porque muitas vezes a ansiedade, se ela não for bem cuidada, bem aprofundada, se a pessoa não procurar um profissional importante para poder ajudá-la, é fato, né, que essa ansiedade, ou essa fobia, esse medo, esses transtornos todos, pode, né, gerar uma depressão, né? Não são em todos. Então, como é isso da inibição psicomotora? A pessoa começa a não ter mais aquela atividade que ela tinha antes, né? Ela começa a ter o quê? Movimentos mais lentos, e aí daí ela vai se acostumando, né, a não ter mais aquela ação. Ela começa a ficar uma pessoa
aborrecida o tempo inteiro. Então, para ela, de repente, não ficar mais aborrecida, como eu sempre falo aqui, ela prefere se inibir, né, como a gente pode falar, psicomotoramente falando. Então, o psicomotor dela, ou seja, parece que o cérebro dela não é que não pensa mais, até pensa, mas não tem mais aquela atividade, sabe? Aquela ação, aquela felicidade, entre aspas, tá certo? Aí o sujeito começa a sentir dificuldades para pensar, porque o pensar sempre implica uma relação de objeto. Sempre se pensa a favor ou contra alguém. Entendeu? Isso. A teoria do vínculo é um tipo de conhecimento que funciona como um critério operacional, como um instrumento de trabalho com o qual se pode abordar o paciente psicótico e compreendê-lo em função do seu campo intrapsíquico, que antes não era considerado na vida mental com a hierarquia que proporcionou atualmente a teoria do vínculo com os objetos internos, tá? O primeiro método, gente, clássico, utilizado como método psicológico foi a introspecção. Era um vínculo com um objeto interno mais consciente. Então, o que é a introspecção? Quer dizer, a pessoa começava a tentava entendê-la ela mesma, só pensando com ela mesma. Aí ficava um pouco difícil sem um mediador. A análise é estudar e conhecer o vínculo com um objeto interno, que aí entra a parte inconsciente. O que é a parte inconsciente? Aí é um outro assunto que eu posso falar em uma outra palestra, vamos falar assim, né? O conceito pré-consciente pode ser depois e consciente. A implicação temporal. Mas eu vou dar um toque daqui a pouco sobre o inconsciente. Personalidade e o mundo, né? Mais a gente. Gente, eu estou lendo, mas daqui a pouco eu começo a explicar, tá? O objeto da psicologia é o campo da interação. Então muita gente pergunta, para que serve a psicoterapia, a psicologia? É um campo que a gente interage, é o que eu faço aqui todos os dias com meus seguidores e com os novos seguidores que eu estou tendo agora, né? Então é esse o movimento da psicologia. Tá? Primeiro contorno é o conglomerado entre situações e dos fatores humanos. O consultório do psicólogo tem uma série de personagens que devem ser estudadas. Tá? Bem, estou terminando já, tá, gente? A palestra aqui. Depois a gente vai conversar um pouco aqui. Deixa eu ver se tem mais coisas importantes para eu falar para vocês. Tem aqui, ó, o vínculo que eu falei histérico, que é uma linguagem histérica. É a linguagem do corpo. E tem uma outra coisa que ele fala, que eu sempre tento estudar muito, pessoal, né? Que é a despersonalização. É como se fosse uma tentativa de perda do ser, do si mesmo, ou do eu. É uma tentativa de não ser aquele que quer se vincular, mas de ser outro, ou de não ser ninguém, para não ter compromisso no vínculo. Não é interessante? Eu vou repetir isso aqui. Olha, o que é despersonalização que o Pichon Rivière explica como a questão do vínculo. Quando alguém não quer ter vínculo, ele despersonaliza. O que significa despersonalizar? É como se fosse uma tentativa da perda do ser, né, do si mesmo ou do eu. Uma tentativa de não ser aquele que quer se vincular, mas de ser outro, ou de não ser ninguém para não ter compromisso no vínculo. Ou seja, pode ser uma defesa, né? Ou seja, uma despersonalização. O paranoico se queixa de tudo aquilo que os outros conhecem dele. Tudo. O paranoico é assim. Tudo ele se queixa daquilo que os outros nem sabem o que ele está pensando. Percebe? Ele fala alguma coisa, não sou eu. Não, é você. Sabe aquela coisa da projeção?
Um objeto é uma relação adulta normal, é um objeto diferenciado, ou seja, que tanto o objeto quanto o sujeito tem uma livre eleição do objeto. Percebe? Né? Então, assim, tem a mãe. Gente, quem está chegando aí, quem recebeu o convite, muito obrigado por estar chegando aqui, conversando comigo e tal. Eu estou terminando uma palestra aqui que eu estava tentando fazer, tentando melhorar, né, aquilo que eu já notei sobre ansiedade e vida. Aí eu aproveitei e estou falando todas as coisas que eu achei importante que a gente tem falado durante meses aqui, tá certo? Em termos de ansiedade, em termos de depressão, em termos de paranoia. Então, se eu não estou interagindo, daqui a pouco eu interajo, tá legal? Ainda tenho 30 minutos aí para a gente conversar. Então, o que eu estava falando da relação objetal? O que significa um objeto? Né? O objeto é uma relação adulta normal. É um objeto diferenciado. Ou seja, que tanto o objeto quanto o sujeito tem uma livre eleição do objeto. Por exemplo, a mãe, a criança, né? Então, ó, gente, tem um triângulo. Dá para vocês verem o triângulo? Não, né? Então, vou falar, imaginem um triângulo. No triângulo, ó, triângulo é assim, ó, um risquinho, aqui tem três riscos, não é isso? Um triângulo. Gente, agora eu tô já começando a fazer palhaçada, mas eu não quero fazer palhaçada, né? Eu quero falar sério com vocês, daqui a pouco eu brinco. Hoje eu não vou brincar, não. Então tem a mãe em cima, né? A primeira. Aí tem a criança aqui do lado e tem o pai. E embaixo, o que significa? Uma relação simbólica. Aí daí tem a mãe. Aí muda o triângulo e vai para o quadrado. Quem não está entendendo, pessoal, eu explico depois, né? Aí tem o triângulo. Aí depois tem o quadrado. No quadrado tem a mãe, tem a criança, depois tem a criança de novo e depois tem a mãe. Aí no meio, dentro desse quadrado, as relações se perdem entre cruzamentos de dificuldades para reconhecer o que é propriamente seu. Então, relação de objeto é a estrutura interna do vínculo. Deu para entender um pouco, gente, do que é a relação de objeto? É a estrutura interna do vínculo. Então, o que é uma estrutura interna? É quando tem essa relação mãe, criança, pai, e quando de repente entra as outras relações que fazem se perder essa situação a princípio, né? Então, falando ainda um pouco da claustrofobia e da agorafobia, o que significa? Eu acho que vocês muito sabem. É o medo de ficar fechado e o medo de ficar muito tempo exposto ao mundo externo. Tá certo? Então a claustrofobia é o medo de ficar fechado. E a agorafobia é o medo de ficar muito tempo exposto ao mundo interno. Ok? Pessoal, eu acho que é isso aí que eu anotei. Tem outras coisas aí que eu tô vendo que não tem a ver com ansiedade, né? São outras coisas, né? Acho que eu ajudei aí um pouco para a gente entender um pouco das coisas todas que a gente fala aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui. Eu vou abrir a janelinha hoje. Gente, não vai dar para entrar todo mundo. Então, quem quiser entrar e perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa relacionada à ansiedade, não fazer plantão psicológico, tá, gente? Eu vou abrir aqui para vocês a janelinha, tá certo? E daí, quem quiser entrar para eu poder responder alguma coisa e tal, fiquem à vontade, que eu acho que vai ser legal. Tá aí, gente. Quem tiver coragem de querer entrar, tá aberto. E quiser fazer uma pergunta ou quiser, de fato, colocar alguma coisa, tamo junto.
Tá bom? Eu não vou falar o nome de todo mundo, hoje tá bem diferente, né? Então vocês sabem que é difícil abrir a janelinha, até eu vou mudar aqui o meu